coração? Como é que está a sua alma? Hoje eu vou falar sobre as dores da alma e seus reflexos no corpo. Uma perspectiva psicanalítica sobre a somatização no contexto institucional e religioso. O cenário eclesiástico e o sofrimento invisível. Tem um sofrimento que às vezes ele é invisível. Às vezes ninguém vê, ninguém enxerga. Você sorri, você demonstra que você está bem, mas às vezes lá dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu inconsciente, só Deus sabe como que está o seu coração. E o universo das instituições eclesiásticas e religiosas carrega uma complexidade estrutural singular. Você é uma líder, você é um líder religioso e talvez você não tenha com quem se abrir, você não tem com quem desabafar. E hoje eu vim falar sobre isso. Nele cruzam a devoção subjetiva, a responsabilidade comunitária e uma densa teia de expectativas simbólicas. Quando analisamos a ementa da disciplina Demandas Eclesiásticas, as dores da alma e seus reflexos no corpo, somos convocados a investigar os pontos de fraqueza, onde o sofrimento psíquico perde a capacidade de ser elaborado pela palavra e passa a se inscrever diretamente no tecido orgânico. Então existe um momento aonde que o que está ali dentro do intelecto, dentro do inconsciente, ele começa agora a transmitir no corpo, começa a refletir no corpo, porque a mente não está dando conta mais de suportar. Existem muitos líderes religiosos, conselheiros, operários da fé e membros ativos que enfrentam uma carga contínua de demandas emocionais, éticas e burocráticas. Sob a lente da psicanálise, esse ambiente ele opera muitas vezes como um prolongamento idealizado das instâncias parentais, onde falhar ou manifestar fraqueza adquire contornos de culpa existencial ou castigo. Tem muita gente que continua fazendo e carregando um peso, carregando uma carga que Deus não pediu para ele carregar, Deus não pediu para ela carregar, e ela continua carregando, porque talvez lá na sua infância você era obrigada a fazer coisas que você tinha que cumprir só para agradar o pai, só para agradar a mãe. Então hoje, talvez hoje você carrega peso, você faz coisas só para agradar. Você não está mais aguentando, você está exausta, mas você continua, porque você precisa agradar as pessoas, você quer agradar as pessoas. E na verdade isso é um bloqueio, você não precisa agradar as pessoas. Então, esse ambiente, muitas das vezes, acontece isso em muitos ambientes. O terapeuta focado nessa área necessita decifrar como o peso dessas funções reflete-se na anatomia do sujeito. Então, existem muitas pessoas passando por isso. Se você hoje está passando por isso, você precisa de ajuda. Eu estou aqui, eu sou terapeuta cristã e eu quero ouvir sua história. Sua história, ela é importante. Eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o link na descrição. Você pode marcar um acompanhamento, marcar um atendimento comigo. Vou deixar o link. A somatização
na teoria da psicanálise. Para compreender os reflexos corporais das dores da alma, recorremos inicialmente ao conceito fundamental de conversão histérica, proposto por Sigmund Freud. Na neurose histérica, o afeto ligado a um pensamento traumático ou reprimido é desinvestido da representação mental e deslocado para uma via de inervação somática. O corpo torna-se um palco de encenação de um conflito inconsciente não verbalizado. Então, o corpo acaba se tornando um palco ali de um conflito, ali de uma encenação de um conflito do inconsciente, que não foi falado, que não foi verbalizado, que não foi falado, que não foi externalizado, não foi colocado para fora. Contudo, nas demandas institucionais contemporâneas, deparamos-nos também com o campo da psicossomática clássica, por exemplo, Escola de Paris, e as formulações de Jacques Lacan sobre o gozo e a letra no corpo. Diferente da conversão histérica, que possui um sentido simbólico, claro a ser decifrado pelo viés do xiste ou da metáfora, a lesão ou a disfunção psicossomática estrita pode surgir quando há uma falha crônica na capacidade de simbolização do aparelho psíquico, onde falta a palavra ali naquele momento. Sobra o dano tecidual crônico causado pelo estresse contínuo do superego institucional. Existem muita gente vivendo nessa situação hoje, ali estressadas. Elas não conseguem colocar para fora, elas não conseguem externalizar o que elas estão vivendo. Elas carregam traumas da infância, traumas lá de trás, e isso vem acarretando vários problemas. O sintoma somático na clínica das demandas institucionais frequentemente se apresenta como o último recurso de um sujeito capturado pelo dever e impedido de renunciar ao ideal. Às vezes a pessoa idealiza, né, uma vida, idealiza algo e quer manter aquele papel ali, quer manter aquela aparência, aquela persona ali o tempo todo. O superego eclesiástico e o imperativo do ideal. Do ponto de vista estrutural, a dinâmica eclesiástica ela tende a inflamar o ideal do eu e a enrijecer o superego. O sujeito comprometido com o cuidado pastoral ou, por exemplo, com a rigidez dogmática, é submetido a uma exigência contínua de perfeição. Às vezes a pessoa precisa manter ali aquela perfeição de que ela foi submetida. Altruísmo absoluto, infalibilidade moral. Ela não pode falhar, ela tem que ser infalível. O imperativo categórico traduz-se em uma representação massiva de pulsões consideradas inaceitáveis, como a agressividade, o cansaço, a dúvida espiritual e a sexualidade. Então, existem muitos líderes religiosos que passam por problemas nos seus lares, nos seus casamentos, começa a viver em estado de agressividade, começa a viver um cansaço extremo, começa a viver uma dúvida espiritual, duvidar ali espiritualmente, e até na sua vida sexual também acaba tendo reflexos, porque
ele tá tão sobrecarregado, tão estressado, ela tá tão estressada que acaba tendo reflexo na vida sexual também. Então, por isso que é importante a gente cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, porque senão vai acarretando problemas em outras áreas da nossa vida. Quando a barreira defensiva falha, o conflito interno instala-se. Como o sujeito não pode decepcionar a comunidade, né? Como essa pessoa não pode decepcionar a comunidade, o que que ela vai fazer? O outro institucional ou próprio ideal divinizado, a agressividade e a frustração que não encontra vazão externa são internalizadas. Então, essa agressividade, ela acaba internalizando dentro da pessoa. Então, essa pessoa sobrecarregada, essa pessoa cheia de angústia, cheia de muito cansaço, não pode externalizar na comunidade, não pode externalizar ali no trabalho, acaba internalizando dentro dela e acaba espalhando ali dentro dela, invadindo dentro dela mesmo essa agressividade, esse estresse emocional, voltando-se contra o próprio organismo. Então acaba ficando reprimido dentro da própria pessoa. O cansaço físico extremo, que é o burnout espiritual, e as dores crônicas atuam como uma punição inconsciente legítima. E aí começa a surgir. Então, quando essa pessoa começa a reprimir esses sentimentos, essa agressividade, essa, esse estresse, essa raiva, começa a reprimir dentro dele, e aí começa a vir essa crise de burnout, essa pessoa agora, ela pode começar a sentir as dores crônicas, as dores do corpo físico mesmo, que existem muitas pessoas que estão sofrendo isso. As dores crônicas, elas atuam como uma punição inconsciente legítima. O inconsciente, ele vai punir o corpo. Só que a pessoa não vai perceber isso, permitindo ao sujeito pausar suas funções sem o peso consciente do pecado da negligência ou da omissão. Então, muitas das vezes, se a pessoa falar que ela não quer mais aquele cargo, ela não quer mais aquela posição, talvez ela vai ser punida, ela vai ser vista com outros olhos, ela vai ser mal vista, ela vai receber vários apelidos, vai sofrer rejeição. E aí, devido a isso, a pessoa não consegue dizer não para não ser rejeitada, não sofrer, né, com a rejeição, não consegue dizer não. E aí ela vai sobrecarregando, vai carregando esse peso até o ponto de tal ponto de explodir. Acontece esse burnout aí, fica muito sobrecarregada, o corpo, a mente não tem como jogar para fora, então o corpo vai jogar para dentro. Se a pessoa está estressada, está muito estressada, está numa crise alta ali interna, não tem como jogar para fora, o corpo acaba internalizando, acaba essa vazão indo para dentro da própria pessoa. Aí é onde o burnout, essa crise aí, esse cansaço físico. E aí onde começa a surgir porque o organismo ele vai punir, o inconsciente vai punir no organismo. E aí a pessoa vai começar a sentir as dores físicas. Isso é o organismo punindo, o inconsciente punindo o organismo. Só que punindo de uma forma que a pessoa ela não venha carregar o peso
do consciente, por exemplo, do pecado, da negligência ou da omissão. Não, ela não vai carregar aquele peso de ter que dizer para as pessoas que ela não quer mais aquela profissão, que ela não quer mais aquele cargo, que ela não quer mais, às vezes, aquele casamento. Enfim, são N situações. Então, vem as dores, aquele trauma, às vezes um trauma reprimido, né, uma raiva, um ódio reprimido, e junta todo aquele estresse e acaba, o corpo acaba punindo no organismo, o inconsciente acaba punindo no organismo. E aí a pessoa não precisa ter aquele peso, ter que dizer que não quer, que não pode. Então a pessoa acaba saindo como vítima. A pessoa acaba saindo como vítima, é isso mesmo. Manifestações clínicas comuns e seus reflexos corporais. No manejo terapêutico voltado a esse público, observa-se padrões somáticos recorrentes associados às dores da alma, tensões musculares, quadros álgicos crônicos, muitas dores crônicas, dor crônica e tensão muscular. É um dos sintomas clínicos. Por exemplo, cefaleia, que é a dor de cabeça tensionais, fibromialgia e cervicalgias, dores na cervical severa, representam a armadura corporal, é a couraça. A couraça rígida montada para sustentar o peso literal e metafórico da comunidade. Então, essas dores de cabeça tensionais, a fibromialgia, essas dores na cervical severa, elas vêm ali, fica tipo montado na pessoa como uma couraça para poder sustentar esse peso de toda essa comunidade que a pessoa carrega ali, de todas as pessoas, essa responsabilidade que essa pessoa carrega. Disfunções gastrointestinais. Outra manifestação clínica que pode aparecer nesse paciente. Gastrites, úlceras, síndrome do intestino irritável refletem a dificuldade em digerir as mazelas alheias. Os segredos convencionais ouvidos e a pressão institucional diária. Então, essa manifestação clínica dessas disfunções no intestino, elas podem refletir isso. Gastrite, né? Úlcera e síndrome do intestino irritável. Pode, né, refletir essa dificuldade de digerir. De digerir o quê? Digerir essas mazelas alheias, esses problemas alheios. Essa pessoa não consegue digerir os problemas alheios, os problemas das outras pessoas, porque a pessoa vai carregando tantos problemas, e o corpo, agora o organismo, ele pode refletir dessa forma, tá? Tem dificuldade de digerir os problemas das pessoas, de tantas pessoas que estão à sua volta. Os segredos convencionais, às vezes tá ali um líder religioso, tem tanta coisa que fica sabendo, são tantos segredos, e aí a pessoa tá ali guardado e não consegue digerir, né? Ouve muita coisa, e aí dessa pressão institucional diária, todos os dias, ouve segredos, ouve coisas,
houve situações, estão ali em tempo de explodir. É muita coisa e a pessoa guardada, a pessoa não consegue digerir. São manifestações clínicas que talvez o seu corpo esteja refletindo, porque você está com uma sobrecarga emocional muito grande. Você está numa crise ali de burnout, um cansaço físico extremo, porque talvez hoje você é um líder, ou um líder religioso, ou uma pessoa que é um líder em alguma área e, e tem a responsabilidade de muitas pessoas à sua volta, tem muitas pessoas que você lidera, só que você absorve o problema dessas pessoas, o problema de todo mundo. E aí talvez você chegou a um ponto que você não está conseguindo digerir. E pelo fato de você não estar conseguindo digerir, o seu corpo, o seu inconsciente, ele está te punindo, manifestando um sintoma físico, punindo o seu organismo, tá? Manifestações dermatológicas, psoríase. Psoríase é um exemplo. E dermatites psicogenéticas, que expõe na pele a barreira frágil entre o ambiente efervescente, por exemplo, da igreja, ou do trabalho, ou familiar, e a intimidade sufocada do sujeito. Então, às vezes, você é uma pessoa que você tá ali com tantos problemas internos, com tantos traumas, com tanta coisa que você tá ouvindo, que você tá vivendo, e ali o seu corpo, agora a sua pele, que é essa barreira, expõe na pele essa barreira mais frágil, entre esse ambiente efervescente, esse ambiente de brigas, de contendas, de discórdias, né, de inveja, de muito falatório. E aí o seu corpo, a sua pele começa a refletir, começa a apresentar esse reflexo, começa a ter essas manifestações na pele, no corpo. É o inconsciente ou o seu inconsciente punindo o seu organismo, porque talvez você deveria parar e você não parou no momento certo. Então, a psoríase, dermatites psicogenéticas, que expõe na pele a barreira frágil entre o ambiente efervescente, esse ambiente alvoraçado, né, que está fervendo, tá a ponto de pegar fogo, da igreja, do trabalho, da casa, da família, enfim, são vários ambientes que você possa estar vivendo esse conflito e essa intimidade sua sufocada dentro de você. Diretrizes para o manejo terapêutico. Por exemplo, para o terapeuta que atua no acolhimento de pacientes imersos em demandas eclesiásticas, o percurso analítico deve guiar-se por 3 pilares fundamentais: a flexibilidade do superego e validação da falta. O objetivo primordial é permitir ao paciente acolher sua própria vulnerabilidade. E castração. Romper com o mito da completude e da infalibilidade. É o primeiro passo para que o corpo pare de gritar. Então, talvez hoje você está vivendo em um momento que seu corpo está gritando. Se seu corpo está gritando, você precisa parar. Você precisa mudar essa mentalidade de completude e de infalibilidade. Que você não pode falhar,
que só você que faz tudo, que você faz tudo sozinho, que você faz tudo sozinha, que só você que dá conta, que se você não for você, a coisa não anda. Então, você tem que entender que você não tem que carregar esse peso sozinha, você não tem que carregar esse peso sozinho. Você não pode carregar esse peso sozinha, esse peso sozinho. O sujeito precisa entender que o esgotamento corporal não é falta de fé, mas a humanidade se impondo sobre o excesso de exigência. Então, quando o seu corpo ele ele falha, quando o seu corpo está gritando, não é porque você está sem fé, não é porque você é incompetente, não é porque você não é profissional o suficiente. Talvez no seu trabalho você esteja sofrendo uma pressão, um cansaço extremo no trabalho, ou em casa, na família, ou na igreja. Depende muito do ambiente. Se você está falhando, não é que você é incompetente. É porque o seu corpo não está mais aguentando, ele está gritando, ele está cansado, ele está exausto. Não significa que você está com falta de fé, mas a humanidade se impondo sobre o excesso de exigência. E você precisa descansar, você precisa dar um basta nisso aí, mudar essa mentalidade. Construção de um espaço de confessionalidade analítica. Diferente da confissão religiosa voltada à busca de absolvição e reparação moral, a escuta terapêutica deve ser um espaço laico. Então, nós terapeutas cristãos, trabalhamos com esse espaço laico. Um espaço laico, um espaço neutro e livre de julgamentos. Eu não vou te julgar. Quando você estiver comigo em um atendimento terapêutico, eu não estou aqui para te julgar. É um espaço laico, onde que eu quero ouvir sua história, eu vou ouvir sua história, eu vou te entender, eu vou te ajudar a te dar um direcionamento. Mas primeiro eu quero só ouvir você, porque a sua história é importante. Você precisa da terapia para você conseguir avançar. Primeiro ponto é você acordar, é quando você entende que você tem um problema e você precisa cuidar. Você precisa tratar esse problema. Você precisa colocar um ponto final nesse problema. E acordar, despertar, que é quando você toma essa atitude, e avançar é quando a gente vai caminhar para fazer as coisas que precisam ser feitas, mudar essa mentalidade de completude, que só você faz sozinho, que se você não tiver, as coisas não andam. Você mudar essa mentalidade que você não pode falhar, que você tem que ser infalível, você não pode falhar, que você tem que fazer tudo certinho. Mudar essa mentalidade, porque somos seres humanos, temos nossas falhas e nossas fraquezas humanas, tá? Então, nós, terapeutas, trabalhamos com esse espaço laico, aonde que eu vou ouvir sua história, só que eu não vou te julgar. Onde o sujeito possa expressar suas pulsões ambivalentes, seus ressentimentos contra a instituição e suas fraquezas, sem o medo do banimento ou da condenação eterna.
Então, eu vou ouvir sua história e você não precisa ter medo de ser julgada, de ser julgado com medo da condenação, da banição, da condenação eterna, porque eu não sou Deus para te julgar. Você precisa se cuidar e Deus ele quer sua saúde emocional. Deus ele quer que você venha ter saúde emocional. Deus quer que você venha ficar bem. Deus quer que você desabafe. Deus quer que você melhore. Sabe? Deus ele ama tanto você que ele fala assim, ó, pega o meu fardo, o meu jugo que é suave e leve, e o seu fardo que é pesado. Eu não quero que você carregue o seu fardo pesado. Eu quero que você carregue o meu jugo que é suave e leve, tá? Então, Cristo quer que você tenha uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida leve, tá? A tradução do sintoma em palavra. O trabalho analítico consiste na transposição do sintoma somático para a cadeia de significantes. Quando o paciente ele consegue verbalizar o seu cansaço, quando ele consegue falar o seu cansaço, quando ele consegue dar nome, primeiro verbalizar, externalizar o seu cansaço, quando ele consegue dar um nome para o seu cansaço, quando ele consegue dar um nome à sua raiva e delimitar o seu desejo para além das expectativas comunitárias. O afeto retido é liberado da inervação somática. Então, esse afeto retido, ele é liberado da inervação somática, promovendo o alívio dos reflexos corporais. Então, quando você consegue dar nome a esses sintomas, quando você consegue verbalizar, quando você consegue externalizar, quando você consegue jogar para fora, dar nome a esse cansaço, dar nome a essa raiva, delimitar o seu desejo, além das expectativas das pessoas, além do que as pessoas pensam ao seu respeito, sabe? O afeto retido, ele é liberado da inervação somática, promovendo o alívio dos reflexos corporais. O seu corpo, ele vai refletir agora esse alívio, o alívio da sua alma. A sua alma, ela está livre, ela está descansada, ela está uma alma tranquila. Precisa dar nome a essas dores. Por que você está sentindo essas dores? Por que você está sofrendo o que está sofrendo? Você não está conseguindo dar nome a essas dores. Você não está conseguindo entender por que dói tanto, por que dói tudo, por que tá tão difícil, tá tão pesado. De onde é que vem toda essa raiva, esse estresse? Você não está conseguindo lidar com isso. Você tem medo de desabafar com certas pessoas e aí depois tá lá no jornal. Tá todo mundo sabendo, tá a comunidade toda sabendo. Eu preciso ouvir sua história, eu quero ouvir sua história. Você precisa se permitir viver uma vida mais leve. Você precisa se permitir viver uma vida mais leve. Você quer viver uma vida mais leve? Você se permite viver uma vida mais leve? Você permite essa vida? Se você permite viver uma vida mais leve, se você quer carregar um jugo leve, um fardo leve, me chama no direct. Clica no link que eu vou deixar abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e vamos agendar, agende comigo uma consulta terapêutica e eu vou te ouvir sem te julgar. Eu quero ajudar você, quero segurar na sua mão para te ajudar a caminhar, para te ajudar a avançar.
mas você precisa querer e assumir essa responsabilidade.